A história de Ludwig van Beethoven. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a falar um pouquinho, das histórias magníficas de pessoas que venceram, apesar de suas dificuldades, das tempestades da vida dela, elas conseguiram ajustar as velas e foram pessoas que deixaram um legado, de ensinamento, de inspiração para a gente poder enxergar que a gente também precisa melhorar muito, e que a gente pode, apesar de todas as nossas deficiências, das nossas dificuldades, dos problemas que surgem na nossa vida, a gente pode alcançar os nossos objetivos, a gente pode alcançar as nossas metas, a gente pode alcançar aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos. Então, a gente precisa aprender a lidar, com as consequências da vida, as coisas que acontecem, e não se deixar levar pelas circunstâncias da vida. Porque, de fato, a vida sempre nós vamos ter dificuldades, obstáculos para enfrentar. E isso tudo faz parte. Então, nós vamos falar hoje da história desse compositor famosíssimo, o Beethoven, que todo mundo já ouviu falar, mas talvez nem todo mundo saiba do que esse homem passou e o que ele deixa de legado, não só da música, Ele deixou a sua música, realmente é fantástica. Eu até comecei a ouvir algumas músicas dele, preparando o script, e aí acabei fazendo uma playlist que eu não tinha de músicas clássicas, e peguei de outros autores, enfim, é fantástico, traz uma paz assim pra gente, muitas destas músicas. Apesar que no caso do Beethoven, as músicas dele expressavam algumas coisas diferentes, expressavam algumas coisas que ele sentia, e às vezes as músicas tinham umas batidas mais fortes, assim, umas coisas mais rápidas, e a gente vai entender o porquê disso. Ele realmente foi um gênio, foi um gênio da música, ele foi um símbolo de resistência, de alguém que enfrentou pobreza, rejeição, solidão e, acima de tudo, a surdez. A gente vai falar disso. E mesmo assim, mesmo com todos esses obstáculos e circunstâncias e tempestades no mar da vida dele que ele passou, ele conseguiu ajustar as velas dele e fez realmente história com a música. Bom, ele nasceu em 1770, numa cidade chamada Bonn, na Alemanha. E desde cedo, a sua vida foi marcada por dificuldades, por pobreza e tudo mais. O pai dele era músico também, mas era alcoólatra e era violento. Ele enxergava o filho como um meio de ganhar dinheiro. Olha que triste, E aí, e fama, Então, não, meu filho vai ser famoso, meu filho vai me dar muito dinheiro, Ele queria transformar o Beethoven num Mozart, Beethoven ele era obrigado a praticar piano, olha só, ele tinha que estudar muito piano por horas, muitas vezes chorando, apanhando, sendo acordado no meio da noite para tocar para visitantes. O pai dele era um cara complicado, E ainda assim, esse menino, apesar de tudo isso, ele desenvolveu esse talento extraordinário. Ainda criança, ele já se apresentava em público e demonstrava uma capacidade musical fora do comum, que as pessoas falavam, mas como é possível um garoto nessa idade ser tão bom, Então, é diferente de Mozart, que a infância dele não foi alegre, a de Mozart foi, Um dia nós vamos falar de Mozart aqui. Foi dura e marcada por muita pressão e sofrimento, o Beethoven. Ainda jovem, ele se mudou para Viena, e que, na verdade, Viena, naquela época, era um grande centro musical, lá da Europa. E aí ele estudou com mestres renomados, inclusive Joseph Haydn.
No início, Beethoven se destacava como pianista virtuoso. Então, no início, ele começava a tocar o piano e ele era muito bom no piano. Ele impressionava o público não só pela técnica, mas pela intensidade emocional com que tocava. E é por isso que eu estava falando das músicas dele, né? Que as músicas dele às vezes tinham uma batida assim mais forte. Então, o estilo dele era diferente, era mais forte, mais dramático e mais ousado para a época, né? Mas ele estava ali expressando algo que ele sentia. Então ele colocava sentimento nas composições dele. No início, enquanto muitos compositores seguiam regras rígidas, né? Porque existia naquela época lá algumas regras, né? Você tem que tocar esse estilo aqui e tal, você não pode. Ele não se preocupava com isso, ele começava a quebrar aquelas regras, né? Aqueles paradigmas lá da época em relação à música. Ele não queria só agradar as pessoas, né? Ele queria expressar os sentimentos profundos que ele tinha, de dor, de luta, de alegria, de esperança. Era isso que ele transmitia na música dele. Se você pegar algumas músicas, você vai ver a expressão, né, de dor, muitas vezes, de luta, de alegria, de esperança. Por volta dos 28 anos, né, aos 28 anos, ele começa, então, aconteceu algo terrível, né? Ele começa a perder a audição dele. E aí, gente, imagina, um músico surdo. É algo inimaginável, né? Mas como assim, né? Então, olha a tempestade no meio do... Fora todas as outras tempestades que ele já tinha passado e ajustou as velas dele, agora ele era surdo. Né? Começa a ficar surdo e, claro, ele ficou muito preocupado. E agora, como ajustar as velas diante da surdez para um músico? Que baita tempestade apareceu ali para ele. No começo, ele esconde o problema das pessoas, ele começa a evitar encontros sociais, se afasta das pessoas e entra em profunda depressão. Em 1802, Beethoven escreve uma carta nunca enviada, onde ele confessa que chegou até a pensar em suicídio. Então, olha que terrível, né? Quer dizer, uma tempestade desse tipo num mar que ele estava indo muito bem, né? Estava navegando tranquilamente, com um sol muito bom, uma brisa, e as coisas estavam indo bem, e de repente o céu, né, se escurece, e aí então começa uma tempestade. E aí ele ficou muito mal, cai em depressão e até pensou em suicídio. Mas ele escreve nessa carta, depois, que continuaria vivendo por causa da arte. Então a arte fez com que ele realmente não desistisse da vida dele, não desistisse do seu sonho, né, de ser um músico. E é justamente após o avanço da surdez dele que Beethoven cria uma de suas maiores obras. Isso parece até impossível, na verdade, né? A gente pensa, como assim, né? As maiores obras dele ele fez como surdo. A Terceira Sinfonia Heróica, a Quinta Sinfonia, né? Aquele famoso lá, tan 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 tan, tan 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 tan, né? Essa é a Quinta Sinfonia, famosíssima. Ele era surdo quando compôs essa música. E a Sonata ao Luar também ele fez, que é linda também essa música. E outros concertos, quartetos, sonatas e enfim. A música dele passou a refletir luta e vitória, sofrimento e esperança. A Quinta Sinfonia, por exemplo, ela é interpretada como o som do destino batendo a porta. Interessante. Mesmo quase surdo, ele ouvia a música dentro da mente dele. É interessante que ele quando ele estava compondo, né, ele colocava o piano dele em cima de uma espécie de um palco, assim, e aí ele ouvia as batidas, né? Ouvia não, ele sentia, né, as batidas. Então era muito complicado, mas ele conseguiu ajustar as velas dele ali. Não, vou continuar compondo.
vou continuar fazendo. E as maiores obras dele foram compostas quando ele já era surdo. Beethoven, ele não era uma pessoa muito fácil, né? Falando um pouquinho dele assim da vida pessoal, ele era conhecido por temperamento explosivo, dificuldade em manter relacionamentos, a aparência dele era descuidada, ele não ligava muito, e ele se isolava socialmente das pessoas, né? Ele nunca se casou, apesar de ter se apaixonado várias vezes, né? Muitas de suas cartas revelam um homem profundamente solitário e que desejava amor e compreensão. Então ele tinha essa ausência dessas coisas na vida dele, né? Talvez pela educação que ele teve, né? Enfim, um pai violento que não estava preocupado com ele, estava preocupado consigo mesmo, né? O pai, enfim. A surdez agravou ainda mais esse isolamento dele, né? Quando ele já era uma pessoa não muito social, né? Muito do social, ele se isolava muito. Agora surdo, aí que ele realmente se isolou. E ele usava um caderno, né, para se comunicar com as pessoas. Mesmo assim, nunca perdeu o senso de propósito. Em 1824, apresenta sua obra final e a mais famosa, que é a Nona Sinfonia. Essa é também conhecidíssima, e nela, então, ele inclui algo revolucionário, né? Um coral cantando. Naquela época não tinha muito disso, não. Ou nada disso, na verdade. Ele começou algo inédito em sinfonias. Então, um coral ali na sinfonia dele. O último movimento traz a célebre Ode à Alegria, baseado em um poema que fala da fraternidade, união e esperança. Esse Ode à Alegria, ele é aquela coisa da busca da alegria, né? E é muito interessante. Beethoven está completamente surdo, né? Ele estava completamente surdo quando ele fez a Nona Sinfonia, e durante a estreia ele não ouviu os aplausos. Precisaram virar seu corpo para que ele visse o público de pé, chorando e aplaudindo intensamente. Era o reconhecimento, né, de um gênio da música. Um gênio da música. Beethoven morre, né, em 1827, aos 56 anos, morreu jovem. Mais de 20 mil pessoas compareceram ao seu funeral. Um número assim impressionante para a época. Seu legado é imenso. Ele fez a transição do classicismo para o romantismo. Influenciou praticamente todos os grandes compositores depois dele, né? Todos, praticamente. Provou que a arte pode superar limitações físicas e emocionais. Esse homem realmente é um vencedor, um homem que superou os limites e conseguiu ajustar ali as suas velas no meio desse mar tempestuoso. Ele conseguiu. Ele ensinou, né, pela música dele, que a dor pode virar beleza. E eu achei tão interessante que o impacto cultural da música dele é tão grande até hoje, né? Esse Ode à Alegria se tornou um hino oficial da União Europeia, simbolizando paz e união. Quer dizer, um hino lá da Europa, da União Europeia, né? É um símbolo político, né, usado em momentos históricos, essa música, em celebração, né? Por exemplo, na queda do Muro de Berlim foi tocada essa música do Beethoven. Em resumo, Ode à Alegria não é sobre um sentimento, mas é sobre um ideal de humanidade conectada, pacífica e livre, celebrando a beleza da vida e a união dos povos. A letra, tem uma letra, né, essa música, ela é lindíssima, e até vou ler aqui para você. Fala da amizade, né, fala da alegria de estarmos juntos. Ele fala de Deus, ele fala do reino celestial. É muito legal
gostei muito, eu queria compartilhar com você. É o poema, né? O poema ali dessa música. E diz assim: ó amigos, mudemos de tom, entoemos algo mais agradável, cheio de alegria, alegria mais belo fulgor divino. O que o costume rigorosamente dividiu, todos os homens se hermanam, onde pairar teu voo suave, a quem a boa sorte tenha favorecido. De ser amigo de um amigo, quem já conquistou uma doce companheira, rejubile-se conosco. Sim, mesmo se alguém conquistar apenas uma alma, uma única em todo o mundo, mas aquele que falhou nisso, que fique chorando sozinho. Alegria bebem todos os seres no meio da natureza. Todos os bons, todos os maus, seguem seu rastro de rosas. Ela nos deu beijos e vinho e um amigo leal até a morte. Deu força para a vida aos mais humildes. Ele está falando da alegria, né? É muito legal isso. E ao querubim que se ergue diante de Deus, alegres como voam seus sóis, através da esplêndida abóbada celeste, sigam, irmãos, sua rota, gozosos como o herói para a vitória, alegria, mais belo fulgor divino. Filha de Elísio, Elísio está se tratando, se falando dos campos elíseos, né, que significa alegria, né, os campos da alegria. Ébrios de fogo entramos em teu santuário celeste, abracem-se milhões de seres. Envie este beijo para todo mundo, irmãos, sobre a abóbada estrelada deve morar o Pai amado. Vós prosternais multidões, mundo presentes ao Criador, buscai além da abóbada estrelada, sobre as estrelas ele deve morar. Sensacional essa letra, né? Então ela fala da amizade, ela fala da alegria que existe na Terra, até os maus sentem alegria muitas vezes, né? Ele está falando que a gente deve buscar essa alegria dos amigos, das pessoas, dos companheiros, na alegria em Deus, né? Ele fala da alegria dos anjos, né? Dos querubins. Ele fala da alegria que deve existir realmente no reino de Deus, no reino celestial, onde Deus habita. Então, que fantástico isso, né? Essa composição que ele fez, mas que fantástica essa história de superação e que faz a gente pensar, né? Me fez pensar bastante sobre como eu devo me comportar diante das pressões, das dificuldades. E as dificuldades que o Beethoven teve foram de natureza física, foram de natureza emocional, foram de natureza até espiritual, né, vamos dizer assim. Enfim, em todos os sentidos, né, familiar, ele sofreu bastante, financeira. Então, às vezes a gente fala assim, não, puxa, eu passo tanto problema, tenho tanto problema, tanta dificuldade na minha vida. Olha esse homem, né, que passou por tudo isso, até por uma depressão profunda, sentiu desejo de se suicidar até, mas essa tempestade que se formou na vida dele, apesar de ter sido uma tempestade gigantesca, não deixou que ele desistisse do seu sonho. E ele deixou um legado, e ele fez um trabalho maravilhoso, e que a gente pode ouvir a sua música. Eu até incentivo você a ouvir as músicas dele, e tentar sentir a expressão que ele coloca nas composições dele, do sentimento que ele tinha, né, daqueles sentimentos, dessa busca que ele tinha. Te vejo no próximo vídeo.